com 4.861. Hoje estava com 4.900. Hoje, com certeza, a gente dorme com 5.000 no Ceará hoje. Meu Deus do céu. Olá, boa noite a todos, a todas, companheiros e companheiras do estado do Ceará, todas as pessoas que estão acompanhando a live da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público do estado do Ceará. Hoje estamos aqui com um tema que chega a ser um pouco polêmico, mas bastante necessário para que os trabalhadores possam estar bem informados. O nosso tema de hoje, protocolos de tratamento da Covid-19 e a retomada das atividades econômicas no Ceará. Quais os riscos para a população? Então, esse é o nosso tema e eu gostaria de chamar aqui para mediar comigo essa live o companheiro Júnior, do município de Icó, que é secretário de Saúde do Trabalhador da nossa federação, e juntos nós vamos aqui mediar essa live para levar o máximo de informações possíveis a todos os trabalhadores, a todas as pessoas que estão aí acompanhando. Júnior? Boa noite, Nádia. Boa noite a todos e todas. Então, bem-vindo a essa nossa live da FETANSE. E aí, quero aqui já de imediato dar as boas-vindas e apresentar o nosso convidado, que é o muito querido e amigo conhecido Odorico Monteiro, professor de medicina da UFC, pesquisador da Fiocruz aqui no estado do Ceará, coordenador do mestrado em Saúde da Família da UFC Sobral, vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro, aqui no Ceará, deputado federal entre o mandato de 2015 a 2018, ocasião em que foi vice-presidente da Comissão da Seguridade Social e Família na Câmara de Deputados. Então, doutor Odorico, sejam muito bem-vindos. Ô, Júnior, muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer, uma satisfação. Um abraço muito carinhoso à nossa presidenta Nádia aí, a FETANSE, essa entidade combativa aí na defesa dos direitos dos trabalhadores da gestão pública municipal, em defesa da vida. Esse é um momento importante, né? Um abraço também a você, lhe parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, um abraço também ao Rafael. Dizer que esse é um momento de situação muito crítica para o Brasil. Na realidade, nós enfrentamos não só uma crise sanitária, talvez a crise sanitária, digamos, mais grave, mais complexa dos últimos 100 anos no Brasil, mas nós temos outras crises, né, associadas a tudo isso, que aprofunda mais ainda a nossa situação no país. Nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica, que já vinha um desemprego, 12 milhões de brasileiros desempregados. Nós temos uma crise social, até porque a própria pandemia ela aprofunda a crise social, mas nós temos também uma crise institucional, né? Uma crise institucional que ela é fruto também de outras crises ligadas à própria concepção como o presidente da República ver a própria doença, ou seja, a perspectiva que é colocada o tempo todo de um negacionismo institucional, quer dizer, e no meio dessa crise toda, nós estamos numa situação que não temos ministro da Saúde, de uma coordenação nacional de uma situação tão grave. Então, esse é um momento que todas as entidades da sociedade civil do Brasil, e eu quero parabenizar a FETANSE por um conjunto de iniciativas de estar debatendo e discutindo esse tema, e quero agradecer o convite, e da nossa parte entendemos que é fundamental esse diálogo, né, da academia, dos setores da saúde pública com a sociedade, para que a gente possa esclarecer, né, porque esse momento, né, onde o presidente da República nega, né, e aí historicamente vem fazendo isso, né, quando começou a doença, a negação era só uma gripezinha, depois, né, vai negando momento a momento,
e hoje nós já somos o segundo país do mundo em número de casos e o segundo país do mundo em óbitos, né? E numa situação que isso pode se agravar muito. Então, eu quero aqui realmente agradecer o convite e parabenizar a FETANSE pela iniciativa. Doutor Dorico, esse momento é um momento muito crítico, né, que nós vivemos no nosso país, como o senhor mesmo acabou de colocar aí para nós, né, onde a gente está acompanhando essa crise que nós estamos vivendo, que não é só uma crise que trata da saúde, mas uma crise política também. E baseado, né, nesses questionamentos que a gente vem fazendo, a gente vem debatendo, desde quando nós entramos nessa pandemia, a FETANSE ela teve a preocupação, né, de, mesmo sem a gente poder estar ali no corpo a corpo, utilizando as nossas atividades em auditórios, chamando, né, os trabalhadores para que juntos a gente reivindicasse, debatesse. Então, essa preocupação, ela continua, né, e nós estamos utilizando as nossas ferramentas, né, necessárias, o que dá para ser usado no momento. Então, eu queria saber, assim, do senhor, né, quais as recomendações de tratamento de Covid-19 que o Ministério da Saúde recomenda hoje? O Ministério continua usando cloroquina, hidroxicloroquina, mesmo com a Organização Mundial de Saúde suspendendo o uso dos medicamentos em testes contra a Covid-19? Né, o senhor pode trazer um pouco desse debate para nós? Olha, Nádia, é muito importante essa questão da terapêutica, né? Ou seja, da gente discutir essa questão dos grandes protocolos. A primeira coisa que a gente tem que ter clareza que o que mais salva, né, no enfrentamento a essa pandemia são medidas não farmacológicas. Isso é muito importante, clareza disso. Professor Dorico, por que são medidas não farmacológicas? Porque um conjunto de medidas para o enfrentamento dessa doença, elas não envolvem nada de medicamento. É muito importante que a gente entenda isso. Foi feito um trabalho grande nos Estados Unidos, publicado recentemente. Se o presidente Trump tivesse decretado lockdown nos Estados Unidos, uma semana antes, ele tinha salvado 30 mil vidas. Se tivesse declarado 15 dias antes, tinha salvo 50 mil vidas. No dia 15 de maio, foi publicado um trabalho aqui no Ceará, que se o Ceará não tivesse entrado em lockdown naquele período que entrou, nós tínhamos, naquele dia que a gente publicou esse trabalho, 1.500 óbitos. Já tinham morrido 6 mil pessoas no Ceará. Então, o que verdadeiramente salva vidas nessa pandemia, isolamento social, álcool gel, sabão e máscara. Então, é muito importante que a gente entenda que esse é um vírus novo, por isso que a gente chama de novo coronavírus. O coronavírus, entre nós, o corona não é um vírus desconhecido, mas esse novo coronavírus é um vírus desconhecido. É um vírus fruto de mutações importantes e toda hora nós estamos tendo mutações de vírus. Só para a gente ter uma ideia, o vírus da gripe, que todo ano a gente faz a vacina, e agora mesmo nós vacinamos os idosos dessa vacina, ele é colhido a cepa que circula um ano anterior, para ser produzido o vírus, porque cada vacina de cada ano é produzido com o nível de mutação daquele vírus que está circulando naquele período. Esse é um vírus que ele tem, primeiro, uma capacidade de infecção muito alta. E isso é o que caracteriza uma mutação do vírus. Uma alta capacidade de contágio. Então, ele precisa ser altamente contagioso para ele se propagar na sociedade. Tá? E depois ele tem um nível, né, de geração de infecção também importante. 40% das pessoas podem transmitir o vírus sem ter sintoma. E 35% das pessoas não sentem nada. São assintomáticas. Então, por isso que o enfrentamento da pandemia ela tem que envolver uma articulação sistêmica, né? E, no caso do Brasil, isso é mais grave ainda. Por quê? Porque a autoridade, que é a maior autoridade do país, que é o presidente da República, ele nega a doença. E, ao negar a doença, ele fica o tempo todo construindo, né,
linhas de fuga em relação à doença. E uma delas tem sido esses protocolos. Então, a primeira coisa importante a gente entender que é uma doença que tem, nas medidas não farmacológicas, uma questão importante do enfrentamento da pandemia. E isso é o grande ensinamento, né, que a China deu para a humanidade. Ou seja, nessa epidemia, e a forma como a China enfrentou a doença foi tão eficiente que gerou um fator de confusão, porque muita gente não acreditava que a doença tivesse. Tanto é que a Europa, né, eu diria que depois da China, foi a Europa, depois fomos nós. A Europa errou no começo, negou também. O mais clássico foi o prefeito de Milão. Milão não pode parar. Depois a Itália, ou seja, a Europa fez o dever de casa. Errou no começo, certo? E fez o dever de casa e agora está começando a sair. No nosso caso, é mais grave, porque ainda continua a negação. E cada ministro que tenta orientar a coisa baseado na ciência foi demitido. Foram demitidos 2 ministros. Ou seja, porque também não é só a negação, não é só a negação da doença, é a negação da ciência, é a negação da técnica. Porque aquele modelinho arrumadinho que o presidente achou que ia fazer na economia e nos valores, a pandemia veio, mexeu, e aí ele passou a ter na pandemia o maior inimigo. Ou seja, primeira coisa importante, entender a importância do isolamento social, a importância das medidas não farmacológicas. Do ponto de vista de medicamentos, o que o mundo tem ensinado a gente? A doença, ela tem mais ou menos, se estabelecendo, 3 fases. Você pode ter aquela fase de sintomas, né? Você pode ter, inclusive, uma fase que você transmite a doença e não tem sintoma. Você pode ter uma fase que, geralmente, são sintomas que estão relacionados à viremia, ou seja, o momento que o organismo se infectou, o vírus entrou no aparelho respiratório do hospedeiro, ele vai, no primeiro momento, atacar todas as células da ave respiratória até chegar no pulmão. Esse é o momento que a pessoa tem febre, esse é o momento que a pessoa tem tosse, esse é o momento que a pessoa pode, inclusive, ter ausência do gosto, do sabor, do olfato das coisas. Mas ele vem uma fase seguinte. Nessa fase da viremia, a grosso modo, eu estou falando aqui do meu consenso, do meu entendimento, que a gente tem discutido do ponto de vista de saúde pública. São sintomas, são medicações sintomáticas. O mais importante é a pessoa não sair de casa com esse sintoma. Certo? E o mais importante é a gente ter teste, para todo mundo que tivesse qualquer suspeita, fizesse o teste, pudesse se isolar e evitar o contágio das outras pessoas. A fase seguinte da doença é a fase inflamatória. O que a gente chama de fase inflamatória? A fase inflamatória é aquela fase que o nosso corpo, o nosso organismo, teve contato com o vírus e o nosso organismo batalhou para vencer o vírus. Aí ele produz anticorpos. Por isso que você faz o teste rápido, que ele vai produzir na primeira etapa IgM, depois vai produzir IgG, e ele, com essa produção desses anticorpos, mas ele também produz uma reação inflamatória. E na maior parte dessas vezes, da reação inflamatória, é que a pessoa vai precisar, porque vai ter o problema do pulmonar, ou seja, você vai ter aquela sensação do pulmão, e aí, dependendo de cada caso, é um caso, na medicina a gente fala sempre o tempo todo. Não existe doença, existe doente, porque cada caso na medicina é um caso. Porque a nossa carga genética é única, é nossa. A nossa capacidade de resposta inflamatória é única. Por isso que você tem atleta que morre e você tem pessoas com 100 anos de idade que estão saindo vivos da UTI. Não dá para você estabelecer um preconceito e dizer, não, só vai morrer quem já tinha que morrer mesmo, quem tem doença. Não é verdade isso. Estão morrendo crianças, estão morrendo jovens e estão morrendo atletas. Por quê? Porque a reação inflamatória que você produz, aí vai ser naquele momento que sim, aí você vai precisar de cuidados intensivos. E protocolos específicos. Aí você vai precisar de antibiótico, se você tiver alguma pneumonia associada. Você vai precisar de assistência ventilatória, que é o mais importante. O oxigênio é uma terapia. O oxigênio é terapêutico. Aí você vai precisar de ventilador. E
anti-inflamatório, muitas vezes corticoide, porque aquela reação inflamatória é tão intensa que você vai precisar de tomar corticoide para reduzir a reação inflamatória e o organismo reagir. Esses são protocolos de hospitais muito especializados. Então, essa questão de você estar querendo prescrever medicamento por decreto e achar que você vai resolver o problema da negação da doença com produção de medicamento, o mundo inteiro já mostrou que isso não faz sentido. Por isso que os protocolos, eles são personalizados, eles são protocolos especiais para cada caso. Isso é o que eu entendo que é o mais importante, é não negar a doença, entender que ela existe e que precisa, para o enfrentamento dela, uma articulação da União dos Estados e dos municípios. Infelizmente, no Brasil, a União se nega a entender a gravidade da pandemia, passa a produzir uma crise institucional entre o executivo, o legislativo, o executivo e o judiciário, e entre a União, os estados e os municípios. O que verdadeiramente tem evitado a morte de brasileiros foi a capacidade que os governadores tiveram de entender a importância de ter política pública para o enfrentamento da pandemia, e os governadores assumiram a liderança desse processo. Aqui eu quero ressaltar a importância que o governador, ou seja, a forma firme, serena e persistente como o governador Camilo Santana tem feito para o enfrentamento da pandemia. Se não fosse esse desafio, esse empenho do governador, a gente já tinha tido muito mais óbito do que nós estamos tendo hoje. Então, eu diria que é esse entendimento sistêmico que nós entendemos sobre os protocolos para o enfrentamento da pandemia. Doutor Dorico, eu tenho uma pergunta mais direcionada, voltada para o setor privado. Né? A pergunta é o seguinte: por que os planos de saúde começaram a distribuir medicamentos tão perigosos, que podem causar, né, quadro cardíaco crítico, inclusive? E, de acordo com os estudos, né, eles não seriam indicados. Olha, eu acho que foi um equívoco, não quero aqui polarizar, mas eu acho, inclusive, de certa forma, não tem nenhum estudo mostrando e comprovando que essa medicação preventiva faz algum efeito, mas na realidade eu acho que também houve uma certa ideologização da doença no Brasil, isso é muito ruim, porque aí terminou o fato do presidente da República negar a doença, o fato do presidente da República querer esconder os dados da doença, o fato do presidente da República querer prescrever medicamento por decreto, criou um fator de confusão. E isso, inclusive, eu acho, por exemplo, eu tenho acompanhado alguns protocolos no Brasil. O protocolo que eu acho do Distrito Federal, que é um protocolo mais conservador, ou seja, menos invasivo, eu acho que é muito mais, digamos, mais lúcido. Eu acho que os planos de saúde quiseram dar alguma satisfação para os seus clientes, né? Para os seus usuários, e nessa tentativa de dar alguma satisfação, tomaram medida de alguns protocolos que eu acho que não traz benefício, e eu acho que eles, inclusive, estão começando a recuar nisso. Porque os vários, você tenta prescrever medicamento de um lado e você pode ter a população piorando do outro lado. Então, tem várias questões que estão relacionadas a essa doença que nós não conhecemos ainda. Por exemplo, você tem uma ideia, o que está acontecendo agora? Nós estamos tendo um aumento de acidente vascular cerebral. Por quê? Porque como as unidades básicas de saúde, muitas delas estão fechadas, muitas delas as pessoas não estão indo buscar medicação, aqueles hipertensos, por exemplo, estão tendo mais AVC. Esse é um problema. Então, por isso que o grande desafio é tentar articular sistemicamente para que aquelas pessoas que têm diabetes, aquelas pessoas que têm hipertensão, aquelas pessoas que têm câncer, não passem a sofrer mais em função da pandemia. Por isso que essa articulação sistêmica é fundamental. Doutor Dorico, algumas prefeituras, a gente que está sempre em contato, né, com lideranças, dirigentes sindicais, então a gente tem um pouco que, nesse período, trocado muita ideia, muita experiência, muita informação. Então, assim, algumas prefeituras estão fazendo kits, né, de tratamento para os sintomas, né,
A pessoa tem uma família que está ali com os sintomas, aí a Secretaria de Saúde manda uma equipe para fazer o teste, aí se a pessoa testa positivo, ali a Secretaria de Saúde entrega ali um kit, né, um kit de medicamentos para tratamentos dos sintomas, certo? O senhor conhece esses medicamentos que estão sendo distribuídos? Os gestores argumentam assim, que são analgésicos, os antigripais. Esses remédios eles podem ser usados? As secretarias de saúde podem estar fazendo isso, estar entregando esses kits, né, até para facilitar essa questão dos sintomas da Covid? Olha, eu não vejo nenhum problema em relação a você ter um kit e entregar. O que é que eu entendo? Eu entendo que isso tem que estar dentro de um protocolo, né? Então, as unidades básicas de saúde, inclusive isso é um grande desafio, eu tenho debatido isso desde o começo da pandemia. Na Itália foi um desastre como a atenção básica, no primeiro momento, evidentemente, que depois eles entenderam, e aqui isso nos preocupa muito, inclusive, porque um outro dado, Nádia, e um outro dado, Júnior, dessa pandemia, é que ela pegou não só o Brasil, mas vários países de calças curtas em relação ao complexo produtivo da saúde. É uma vergonha um país como o Brasil, que é a 8ª economia do mundo, é uma potência do ponto de vista de produção de proteína animal, produz aviões, produz carros, certo? Tira petróleo do pré-sal e não produz ventiladores. Os nossos equipamentos de proteção individuais, quer dizer, para os nossos profissionais de saúde, vieram da China. Você não produzir ventilador num país é falta de priorizar a questão da saúde. Você não produzir máscara, você não produzir aventais, você não produzir protetores, né, faciais. Então, isso mostra como a gente está despreparado no enfrentamento dessa pandemia. Inclusive, aqui eu quero aproveitar nesse momento e, de certa forma, muito solidária a todos os trabalhadores da saúde, todos os trabalhadores municipais desse país, que estão enfrentando um tranco na ponta, muitas vezes desprotegidos, e muitos já faleceram, contaminados pela Covid, muitos agentes de saúde, muitos técnicos de enfermagem, muitos médicos, muitas enfermeiras, muitos assistentes sociais, psicólogos, né? Então, o protocolo, o problema não é você distribuir o kit, o problema é você colocar o kit e não ter um protocolo de condução do enfrentamento da pandemia na atenção básica, por exemplo. Você tem uma tenda na frente da unidade de saúde, você não pode, toda pessoa que for sintomático respiratório não pode circular dentro da unidade de saúde. Você não pode ter os ar-condicionados funcionando na unidade de saúde. Você tem que dotar os profissionais que estão trabalhando na unidade básica de saúde, que estão trabalhando com pacientes respiratórios. Você tem que dotar essas pessoas de equipamentos de proteção. Os agentes de saúde, eles têm que passar a trabalhar com as redes sociais, usando o WhatsApp. Tem que ter uma programação das gestantes, da unidade dos hipertensos, para que você não... Então, tem que ter protocolos, né? Esses protocolos eles envolvem ações farmacológicas, ou seja, medicamentos, e ações não medicamentosas também. Então, você não pode querer distribuir cloroquina ou distribuir algum tipo de medicamento, achando que isso vai resolver o problema, porque cada caso é um caso. As pessoas podem ter um sintoma e resolver todos os seus sintomas só tomando antitérmico. Alguns amigos meus resolveram o problema de febre tomando banho, inclusive. Tá certo? Então, porque tem algum tipo de alergia a antitérmico, tá certo? E ficou bom. Outras pessoas saíram bem da fase virêmica e tiveram problemas na fase inflamatória da doença. Por isso que o mais importante é entender que não é distribuindo o kit que a gente vai fazer o enfrentamento dessa pandemia tão complexa de uma doença tão grave. Nós temos que entender que verdadeiramente as medidas não farmacológicas estão salvando vidas e estruturar, isso o governador Camilo está fazendo, estruturar o sistema de saúde para aquelas pessoas que precisam de cuidados intensivos terem. Isso é fundamental.
Agora, enquanto que a gente... O que é que nos preocupa agora com essa fase? Primeiro, nós não temos testes. Isso é uma questão importante. Não temos testes. Nós estamos cegos. Por isso que nós podemos entrar, presidenta, no efeito sanfona. O que é o que eu chamo de efeito sanfona? Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por quê? Porque agora, essa semana, todo mundo foi para a rua, todo mundo foi para a praia. Então, daqui a 15 dias, as pessoas que se contaminaram essa semana, elas vão estar precisando de hospital, muitas delas. E aí nós vamos ter que fechar de novo. Isso está acontecendo em outros países, isso está acontecendo em outros estados. Alguns estados, como o Paraná, Curitiba mesmo, que não fez, de certa forma, um lockdown mais rígido, agora teve que fazer. Santa Catarina também. Mato Grosso, que até pouco tempo o governador suspeitava, negava a doença também, agora teve que... Então, o que a gente tem que entender é que o enfrentamento da pandemia, ele envolve articulações sistêmicas. Isso. Doutor Dorico, indo mais agora para uma questão econômica, uma abordagem no mundo da economia. Essas atividades econômicas e o trabalho presencial podem ser retomados, mesmo quando a pandemia não está rigidamente controlada? Se continua. O governo do estado do Ceará, ele acerta ou erra neste ponto? Só uma perguntinha, eu faço a pergunta, em cima que diversos especialistas apontam que a retomada em Fortaleza pode significar um novo pico de pandemia na capital. O que o senhor pensa disso? Olha, eu acho que pode sim. Primeiro vou começar do fim. Pode. Como é que é o comportamento da Covid no Ceará? Eu vou falar um pouco sobre ele. E qual é o risco que a gente está correndo agora nessa transição para a convivência com a doença. Nós estamos saindo daquela situação que a gente teve uma série de planos de contingência, e agora a sua pergunta é como é que nós vamos conviver com isso? Uhum. Quais são os problemas que eu entendo que a gente tem que entender para isso? Primeiro, qual é o grande desafio para que você possa fazer essa nova convivência com a Covid? E como é que a gente pode fazer essa transição do isolamento para a vida normal? O tal do novo normal que tanta gente fala. Né? Primeira coisa, a gente tem que ter a questão ligada à presença do vírus na comunidade, como é que o vírus está distribuído. Nós temos que ter a capacidade de testagem, de teste, que a gente não tem, eu vou falar um pouco sobre isso também. E depois, como é que a gente faz o rastreamento das pessoas que estão tendo contato com outras pessoas que tiveram o sintoma, e essas pessoas a gente possa fazer alerta através, inclusive, de soluções de saúde digital. Tá? E onde é que eu acho que o governador está aqui também, eu acho que ele está tateando. Então, ele está tentando aí fazer o esforço dele. Mas, assim, então, primeira coisa, a pandemia no Ceará, ela começou em Fortaleza, começou no Meireles, começou na Aldeota, certo? Isso aí foi praticamente o mês de fevereiro, março. Depois ela foi para a periferia de Fortaleza com muita força. E ela agora está indo para o interior com muita força. O epicentro deixou de ser Fortaleza, passou a ser Sobral, mas em breve ela vai estar com muita força no Cariri, isso me preocupa muito, e ela está disseminada em praticamente todos os municípios. Praticamente, nós só temos leitos de UTI no Ceará, com tradição de profissionais, porque não adianta só você ter leito e ter o respirador, você tem que ter também os profissionais com capacidade de abordagem de intervenções em paciente crítico. Porque o paciente que complica, ele é um paciente extremamente crítico, e é um paciente que muitas vezes vai ficar 30 dias, 50 dias na UTI, no respirador. 50 dias. Um paciente complexo, né? Então ele precisa de ter suporte. E aí nós só temos leitos praticamente em Sobral,
no Cariri, e agora estão alguns leitos sendo construídos, como é o Hospital de Itapipoca, o Hospital de Juazeiro de Campanha começa a ser construído, alguns leitos que começam a ser estruturados no interior, ainda com muita dificuldade. Qual é o grande problema nosso, Júnior, para o enfrentamento dessa transição? A ausência de teste. Professor Dorico, por que o teste é importante? O teste é fundamental para ele guiar as pessoas para que elas possam entrar em quarentena e deixem de estar contaminando as outras pessoas, inclusive a sua família. Porque um vírus tem um contágio muito grande, né? Então, tem gente que transmite o vírus e não tem sintoma, e tem gente que transmite o vírus antes de ter sintoma. Então, e essas pessoas que transmitem o vírus sem ter o sintoma, elas precisam também serem testadas. Então, nós precisamos de ter uma cultura de teste. Inclusive, qual é o grande problema dos profissionais de saúde? Você não tem teste nem para os profissionais de saúde. Você não tem teste para os servidores públicos municipais. Como é que você vai expor um funcionário público, seja da educação, seja da saúde, seja da assistência social, que vai ter acesso a todas as pessoas, ele não pode selecionar, porque ele é servidor público, na hora que ele senta no birô dele, ele vai ter que atender as pessoas. Se na hora que ele tiver uma suspeita, ele não tem teste para ele. Então, o teste é muito importante. O que é que, só para a gente entender os números dos testes, a Nova Zelândia é uma ilha que venceu a doença. Para cada caso positivo, ela fez 256 testes. Para cada caso positivo, ela fez 256 testes. O Uruguai é um país, nosso vizinho aqui da América do Sul, para cada paciente com Covid, ele fez 59 testes. A Europa e os Estados Unidos, para cada paciente com Covid, caso positivo, ele fez 14 testes. O Brasil é quase 1 para 1. Então, nós não conseguimos detectar, nós não temos teste à disposição da população. Então, isso dificulta muito essa saída do isolamento social, porque nós estamos saindo no escuro. Porque quem tem sintoma não tem onde ir. A pessoa ligar para mim aqui, né? Professor Dorico, onde é que eu vou fazer o teste? Eu não sei. Eu tive uma prima que perdeu a avó, perdeu o pai. Eu não consegui que ela fizesse teste. Ela foi no Hospital São José, eu liguei para o profissional, e a pessoa foi lá e ela não conseguiu ser atendida para fazer o teste. Porque era muito importante ela fazer o teste para saber se ela perdeu o pai, perdeu a avó, pode ser que ela tivesse também. E ela ficava circulando sem poder saber se ela tinha ou não a doença. Então, o teste é fundamental nessa etapa de saída. E isso nos preocupa muito. E aí, eu tenho uma boa notícia também para isso, que nem só de notícia ruim, vive médico e epidemiologista e sanitarista, né? Nós conseguimos aqui na Fiocruz do Ceará, estamos construindo, se Deus quiser a gente deve estar inaugurando ainda, agora final de junho, início de julho, uma central, né? Foi uma conquista da Fiocruz junto aos recursos de doação do Banco Itaú, que eles criaram um movimento nacional Todos pela Saúde e doaram para a Fiocruz 2 centrais analíticas com capacidade de realização de milhares de testes por dia. Então, há uma projeção, evidentemente, que isso não vai ser uma coisa do começo, mas a gente tem capacidade de fazer 10 mil testes por dia do PCR, que é aquele do cotonete, que é a pessoa swapzinho, que a pessoa bota na narina, bota na orofaringe e coloca no tubinho. Ali você isola o vírus, você estuda o vírus. E o soro, que é aquele que a gente chama que é o teste rápido, que você faz com o dedinho, mas que você tira o soro para saber se a pessoa já teve contato com a doença. Então, quem já teve, a gente não sabe, porque a maior parte das pessoas ainda não tem capacidade de testagem, e quem está com sintoma também você não tem como testar. Então, o teste vai ser fundamental para que a gente continue, então, nessa etapa de transição. Por isso que a gente está correndo, né? Essa é uma central analítica fundamental para ajudar o governo do Estado na questão do teste. A segunda questão está ligada aos protocolos que têm que ser feitos. O que a gente chama, entre outras coisas, o novo normal. Não dá mais para a gente pensar que nós vamos viver por um bom tempo sem máscara.
A máscara vai fazer parte do nosso cotidiano. Por quê? Quando eu uso máscara, eu me protejo e protejo o outro. Então, essa questão da máscara é fundamental, porque é um vírus que ele se transmite pela parte respiratória. Eu vou dar esse exemplo agora, que para mim ele é muito emblemático. Nós estamos fazendo uma parceria com o governo de Pernambuco, com a Fiocruz do Ceará e o UFC, e o Instituto Federal, uma intervenção apoiando o governo na ilha de Fernando de Noronha. E nós conseguimos conter o vírus na ilha, fizemos, só para vocês terem uma ideia, de 3.200 pessoas da ilha, nós fizemos 900 testes, e o vírus estava sem circular na ilha. Fizemos uma bateria de testes que a gente faz com probabilidade, ao acaso, que a gente reescolhe as amostras, e aí um teste deu positivo. Fomos fazer a investigação. Era um militar da aeronáutica que tinha recebido uma feira de um avião da FAB que tinha ido à ilha, e ele se contaminou pela feira, porque a feira não foi sanitarizada. Ou seja, se uma pessoa vai no supermercado, e eu vi vários casos, relatos, que as pessoas se contaminaram em elevador e se contaminaram em supermercado. Se a pessoa vai no supermercado e espirra ou tosse numa gônada daquela, a superfície de um saco de arroz, a superfície de um saco de açúcar, a superfície de um pacote de macarrão, a superfície de uma lata de sardinha, a superfície de um queijo que você leva para casa e ele não for sanitarizado, é suficiente para, naquele momento do supermercado, você se contaminar ali. Então, a forma como a parte de contágio é fundamental e, nesse momento, a gente praticamente tem a maior ferramenta é essa. A outra é a testagem e a outra são protocolos que não tem que fazer. Né? Eu vi agora um design da França que criou uma estrutura de restaurante que é praticamente como que você tem aqui uma grande máscara de vidro numa mesa e a pessoa do outro lado e as 3 pessoas que estão, cada uma praticamente... Eu me lembrava daquele filme, quando eu era adolescente, assistia, que era não sei se era o Besouro Verde, ou se era que o cara, quando ia conversar, uma imitação do 007, que baixava, né, uma estrutura de vidro para eles conversarem. Né? Então, a máscara vai fazer parte, o distanciamento social vai fazer parte, essa possibilidade da gente ficar entrando e saindo, isolamento social vai ser fundamental. Quem tiver suspeita vai ter que entrar em quarentena, certo? Porque nós não temos aí até o final do ano, eu não consigo visualizar uma vacina antes do próximo ano. Agora mesmo eu estava lendo aqui, há uma parceria do Instituto Butantan de São Paulo com a empresa chinesa, que já começaram a fazer alguns testes para a vacina. Foram testadas 700 pessoas. Na realidade, para você fazer uma vacina dessa, você vai ter que testar milhares de pessoas na fase 3, que a gente chama da doença, e depois você vai ter que ter a escala da produção da vacina. Então, é muito importante que a gente não fique querendo negar a doença ou achando que já a doença vai passar porque vai aparecer uma vacina ou ter uma medicação que vai salvar. Não é isso. A gente tem que entender que é uma pandemia de um vírus RNA mensageiro, de um vírus altamente contagiante e que as medidas não farmacológicas são muito importantes para salvar vidas. Doutor Odorico, antes de eu passar aqui para nosso próximo questionamento, inclusive questionamento esse que já está foi bem explicitado pelo senhor agora nesse último momento, né? E aí lembrar que a máscara, né, vai ser um acessório, né? Vai ser um acessório que durante muito tempo nós vamos ter que nos habituar, né, a utilizar, como o senhor mesmo colocou. E aí também teve essa questão que o senhor colocou do interior, né? Durante muito tempo a gente ficava amedrontado, né, e dizia assim, não, tem que ir a Fortaleza. Então, todo mundo ficava quietinho nas suas casas, não pode ir para Fortaleza, porque em Fortaleza está empestado, né? A gente ouvia muitas pessoas dizer. Mas, infelizmente, nos nossos interiores também, né, o senhor até colocou aí a questão da região do Cariri,
né, a pandemia está em franco crescimento, né, especialmente nessa região norte, que é onde eu estou aqui, no sul do Ceará, no Cariri, observamos números alarmantes, né, e colapso das fragilidades de unidades de saúde locais, né. Então, o senhor colocou bastante aí, a pergunta seria qual deve ser a estratégia de saúde pública neste momento, o senhor colocou nesse instante aí para a gente, né, a dificuldade de se conseguir a vacina, essa previsão, né, dessa demora, o distanciamento, o isolamento, né, então eu também acredito, né, que durante esse ano de 2020 é quase impossível nós voltarmos à rotina que nós tínhamos antes, né? Então, nós ainda vamos passar muito tempo nessa situação e a gente tira por países muito bem desenvolvidos, né, que passaram por tudo isso, que estão passando, e os seus números não diminuem tantos. E aí a gente compara, imagina o Brasil, né, onde nós temos um presidente que não acredita, né, na doença, onde ele quer, porque quer de qualquer forma, receitar um medicamento, que é uma coisa que não é competência dele, né? Nós nos vimos numa situação muito difícil, né? Nós, como brasileiros, muito difícil. E os nossos interiores, falando assim, do que a gente conversa, né, entre os diretores, entre a nossa federação, entre os dirigentes sindicais, que está sempre aí trocando ideias, é que a situação das unidades básicas de saúde, dos hospitais municipais, né, no caso, são bem críticas, né? Nós temos casos de hospital que não tem recurso nenhum, que não tem como atender. No começo, as nossas demandas maiores, como sindicato de servidores, era a busca dos equipamentos, né, dos EPIs, através de denúncias no Ministério Público. Então, assim, teve muito isso, né? E, infelizmente, o que o senhor fala não tem teste, né, também para que a população seja testada. Então, nós não temos muita opção. A nossa opção é mesmo o distanciamento, o isolamento, a proteção, a máscara, o álcool gel, água, o sabão, fazer todas essas coisas que a gente já vem fazendo, né, desde de fevereiro, março para cá, né? E antes da gente dar continuidade, eu quero ler aqui uma mensagem da nossa, que foi postada aqui, da nossa presidenta licenciada, a companheira Enedina Soares, que está licenciada agora para ser candidata, né, a vereadora ali no município de Calcaia. Também deixar um abraço para a nossa presidente em exercício, companheira Carmen, que está assumindo esse período agora em que a Enedina está licenciada. Diz assim: parabéns aos excelentes mediadores, Nádia e Júnior, e as informações valiosas do companheiro doutor Dorico. É muito importante que a população compreenda que a luta pela vida nesse momento da pandemia deve ser orientada pela ciência. Bolsonaro e seu governo não têm compromisso em salvar vidas. Precisamos nos cuidar e lutar para que a sociedade entenda a necessidade urgente, né, do fora Bolsonaro. Essa é uma das nossas falas, né, o que a gente mais defende, né, é que quem de fato pode orientar, quem de fato pode dizer, né, o que deve ser feito, quais são esses protocolos, né, são os profissionais da saúde, né, não o governo sem qualquer experiência nesse assunto. Aí, assim, falando um pouco dessa questão do interior, né, que o senhor coloca aí, com relação a esses hospitais, né, o senhor tem conhecimento da situação desses hospitais? Nós temos aqui alguns casos de municípios, né, que entraram aí nesse isolamento total, né, lockdown, Sobral, Camucim, Acaraú, Itarema, Tarrafas, né, Mulungu, né? Essa seria uma boa, uma estratégia boa? Bom, obrigado, Nádia. Primeiro, mandar um abraço para a Enedina, desejar ela boa sorte aí na empreitada. Muito importante que os servidores municipais tenham representantes na política, né? Isso é uma coisa importante. Eu sempre digo que o sindicato, quando ele sai da luta meramente sindical e entende que parte das questões que estão na esfera das corporações, elas se dão no espaço da política, é um salto de qualidade, é um crescimento. Parabéns, Enedina, e concordo plenamente com você.
Também saudar a Carmen, presidente em exercício. Dizer, Nádia, veja só, quando eu estava dando a entrevista aqui, agora nesse momento que nós estamos conversando, entrou aqui um lembrete do Diário do Nordeste, eu sempre... E a manchete é: Ceará supera 5.000 mortes. Então, nós já passamos. Eu quero aqui aproveitar e, de certa forma, manifestar a nossa solidariedade a todos os familiares que perderam seus entes queridos. São 5.000 cearenses. 5.000 cearenses. Em 3 meses. Então, são 90 dias. Dividir isso aí dá uma quantidade significativa de óbitos por dia. 5.000 cearenses morreram em 3 meses. Nós não estamos falando de 3 anos, estamos falando em 3 meses. Tá certo? E muitos desses aqui, infelizmente, não acreditavam na doença. Eu conheci médica que faleceu da Covid, negando a Covid. Porque era bolsonarista, e por ser bolsonarista tinha que ser fiel ao Bolsonaro, tinha que negar a Covid, e faleceu de Covid. Jovem médica. Certo? Aliás, inclusive, as coisas são muito interessantes, né? A grande pandemia que nós tivemos na era cristã foi a primeira grande pandemia assim, que marcou a era cristã, foi a peste negra. A peste negra, ela matou 1/3 da humanidade naquela época, entre 1347 a 1350. Um momento, né, ali no feudalismo, onde, inclusive, os valores da Igreja Católica, naquela época hegemônica, atrapalharam muito as pessoas, as intervenções de saúde pública em relação à doença. Uma consequência foi o Renascimento. Né? Precisou que a Europa... Né, foi 1/3 da humanidade. Naquela época, as Américas não existiam ainda. Nós somos de 1500. A China, ou seja, a Ásia, o norte da África e a Europa. 1/3 da população do planeta naquela época foi dizimada. Tivemos, agora, no século XX, a gripe espanhola. Né? Há uma avaliação que deve ter morrido ali 50 milhões de pessoas. Alguns acham que pode até 100 milhões, porque muitas pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial morreram por consequência. Né? Então, essa negação, né, esse negacionismo, né, do presidente da República, que não é só o negacionismo, mas é também o autoritarismo, a perspectiva autoritária, antidemocrática, golpista, né, o tempo todo ameaçando de ter um golpe contra as instituições. Isso tem atrapalhado muito o enfrentamento da pandemia, muito mesmo. Então, isso eu estou aqui de forma muito solidária a todas as famílias que perderam entes queridos. E quero dizer mais ainda, precisamos manter muita cautela em relação à pandemia, porque muitos outros cearenses podem vir a morrer, falecer disso. Exatamente nesse processo, porque o que é que nós estamos tendo agora? A interiorização da pandemia. A interiorização da pandemia no semiárido nordestino. Certo? No semiárido nordestino. Isso vai trazer muitos problemas. Por quê? Porque as pessoas não têm assistência. Então, o lockdown é importante. Eu quero, inclusive, entender que os prefeitos que entender que os casos estão aumentando no seu município, que ele não tem condições, ele tem que fazer lockdown rígido. Não tem outra alternativa. Agora, qual é o grande problema? As pessoas vão morrer de fome. Por isso que você tem que associar questões sanitárias com questões econômicas. Fundamental. Né? E é fundamental que a gente construa política de redistribuição de renda. Em alguns casos, nós vamos ter que distribuir alimento para as pessoas ficarem em casa. Agora, tem que ter todos os protocolos rígidos para isso. Tá? Então, Nádia, essa questão do interior é muito séria. Me preocupa muito. Tá? E ainda tem uma certa descrença. E as pessoas ficam... todo dia eu recebo aqui notícia de pessoas que estão inventando. Agora, o próprio presidente da República inventou dizer que tem um alho milagroso. Essa coisa do alho é antiga. Aliás, a caipirinha é fruto disso.
A caipirinha, quando foi na gripe espanhola, inventaram um coquetel para a gripe espanhola, que era limão, mel, alho e cachaça. Quando terminou a pandemia, viram que aquilo ali não teve efeito nenhum, tiraram o alho, que era muito ruim, mas e aí ficou mel, cachaça e limão, que é a famosa caipirinha, que ainda hoje a gente tem. Então, não adianta a população querer se iludir, se enganar, achar que vai ter um medicamento milagroso para essa pandemia. Vai ser milagroso quando a gente encontrar uma vacina, que vai demorar um pouco. Até lá, nós vamos ter que trabalhar com isso. E aí, Nádia, vem a questão dos hospitais. Me preocupa muito isso. Me preocupa muito, porque eu insisto, mais importante do que essas questões todas ligadas, tanto às unidades básicas de saúde como os hospitais, são protocolos. E protocolos rígidos, com rigor. Né? Nós estamos falando com vidas, para que você não possa expor os trabalhadores da saúde. Porque, nesse momento, os servidores da saúde são extremamente expostos. Os servidores públicos municipais são extremamente expostos. Por que nós não podemos começar as aulas agora? Porque, senão, você vai expor os professores e vai expor os alunos. O espaço da sala de aula é um aglomerado que circula o vírus. Entendeu? Então, nós vamos ter que pensar, inclusive, como é que nós vamos voltar às aulas, né? O nível de espaçamento, ou você tem que, talvez, um dia vão 15 alunos, no outro dia vão outros 15 alunos. Então, nós vamos ter que ter toda uma dinâmica agora de protocolos para a convivência com a Covid-19. Já estamos aí chegando a quase 1 hora, hein? Vai lá, Júnior, nós estamos encerrando. Júnior? Pronto, acho que vocês estão me ouvindo agora. Alô? Sim, agora sim. Agora sim. Infelizmente, fazendo cálculo rápido, doutor Rodorico, entre o número de 5.000. Felizmente, a gente chega em uma dízima periódica de 55,555 de pessoas por dia que morreram no nosso estado. É calamitoso. Mas vamos falar de uma coisa que eu sei. Uma pessoa dá um dia de 24 horas. 4 horas. 2 pessoas por hora, mais do que 2 pessoas por hora. Exato, se não for distribuir por hora, exatamente isso. Durante essa nossa live aqui, infelizmente, a manter essa aí, já morreram de 2 a 3 cearenses nessa perspectiva, enquanto a gente estava conversando aqui. É triste isso, muito triste. Mas vamos falar aqui de um outro tema, uma pergunta que está ligada a uma coisa que é uma das nossas bandeiras, e eu sei que também é uma de suas bandeiras, é a defesa do SUS. Né? Então, é o seguinte, o desmonte, minha pergunta vai ser bem mais direto agora por conta do tempo, mas, doutor, o desmonte do SUS e do Ministério Público da Saúde, assim como as demais atrocidades cometidas pelo presidente Bolsonaro na pandemia, a gente pode dizer que essas decisões erradas e a omissão, né, ou as omissões de um governante implicam diretamente em mortes? Continuo. Bolsonaro pode ser responsabilizado criminalmente por tudo isso? E a pergunta que não quer calar, doutor. Temos um presidente genocida? Olha, eu diria que sim. Eu, inclusive, tenho postado algumas coisas, tenho colocado a seguinte hashtag: esse homicídio não pode ser impune. Essa é uma hashtag que eu tenho colocado em algumas postagens minhas, seja no Twitter, seja nas minhas redes sociais. Por que eu entendo que esse homicídio não pode passar impune? Porque a forma, né, como o Bolsonaro se comporta, é uma forma sem empatia, né? Professor Dorico, o que é empatia? Empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Eu conheço bem o Bolsonaro. Eu fui, inclusive, relator na Comissão de Ética da Câmara de um pedido de cassação dele, na época feito pelo PV, quando ele, ao votar a favor do impeachment, fez uma deferência de forma extremamente absurda
ao general Ustra, né? Ou seja, ele, mais do que votar a favor do golpe contra a presidenta Dilma, mas ele fez uma alusão ao torturador da Dilma. Uma pessoa que não só aceita, elogia e louva a tortura, é uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, que não tem empatia, ela não tem condição de ser presidente de uma república, de um país. Qual foi o outro momento da história que isso foi muito forte? Por que hoje as pessoas estão indo para a rua chamar o Bolsonaro de fascista? Porque isso era uma característica do fascismo. Eu quero aproveitar e recomendar um filme. Eu uso muito filme nas minhas aulas com os meus alunos de medicina. Mas esse é um filme que tem duas versões. Tem uma versão da década de 70 e tem uma versão mais recente, que é O Julgamento de Nuremberg. O Julgamento de Nuremberg é um filme extremamente interessante, porque foi exatamente naquele momento que terminou a Segunda Guerra Mundial e se uniram aos Estados Unidos, a França, a Inglaterra e, na época, a Rússia, a União Soviética, para julgar os generais, né, nazistas. E uma coisa que um traço, né, teve um psicólogo inglês, que depois escreveu até um livro chamado As Cartas de Nuremberg, que ele foi designado pelo governo britânico para tentar entender o que passa na cabeça de uma pessoa que mata 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, em câmara de gás, de forma matar as pessoas assim, friamente. E uma coisa que ficou muito clara para ele é a ausência de empatia. Então, essa ausência de empatia, essa coisa belicosa, essa coisa o tempo todo arrogante, prepotente, autoritária, fascista, né, do Bolsonaro. Quer dizer, quando ele diz, e daí? E daí ele está dizendo o seguinte, eu não estou nem aí para quem morre. Mas isso não pode ser dito por ninguém, jamais por um presidente da República. Jamais por um presidente da República. Não dá para você ter essa postura, esse comportamento. Tá certo? Então, essa coisa que você coloca, Júnior, é muito forte, o desmonte do SUS. Eu espero, e aqui de forma muito apegada, né, ao que a minha vida está implicada em relação ao SUS, mas eu espero que o SUS saia fortalecido dessa pandemia. Não é nem fortalecido do ponto de vista de dinheiro, de UTIs que nós vamos ampliar, de resposta, é de valor. Valor. Cada vez mais a sociedade brasileira possa entender que o SUS é um valor, é uma conquista, um sistema universal de saúde. Por quê? Porque ele está sendo muito perseguido. A agenda do golpe veio junto dela uma agenda para, digamos, desfinanciar o SUS, para congelar os recursos. A emenda constitucional 95 é uma emenda para, de forma muito clara e objetiva, destruir o SUS. Porque quando você congela por 20 anos os recursos da saúde, por 20 anos os recursos da educação, por 20 anos os recursos da assistência social, você vai destinar, né, milhões de pessoas que precisam desses sistemas de educação, de assistência social e de saúde a ficarem desassistidas, desamparadas. Então, sem dúvida nenhuma, eu diria que o SUS está sendo um gigante, porque o Mandetta mesmo teve que entender, né, que tinha que assumir e vestir o coletezinho do SUS e foi para lá. O próprio general bota a bandeira do Brasil do lado, mas tem que botar a bandeira do SUS do outro lado. E a sociedade brasileira está entendendo que quem está verdadeiramente salvando vidas nesse país é o SUS. Por quê? Porque são os governadores que estão dando respostas através dos sistemas estaduais de saúde, são os prefeitos que estão dando resposta através dos sistemas municipais de saúde, e são
políticas públicas que estão orientando como o cidadão deve se comportar frente à pandemia. E o SUS está por trás. Eu sempre digo, o SUS é uma política pública que 100% dos brasileiros utilizam o SUS. Ah, mas, professor Dorico, eu tenho um plano de saúde, não uso o SUS. Usa. Porque o SUS não é só o ambulatório e o hospital. O SUS é a vigilância à saúde. O SUS é a vacina. O SUS é a garantia que a carne que você compra, o pão que você compra, o remédio que você compra, a farinha que você compra, o arroz que você compra, o queijo que você compra, ele é próprio para consumo humano. Por trás da água que a gente toma o banho todo dia, é o SUS que está dizendo que aquela água é potável e é o SUS que está dizendo que aquela água pode ser consumida. Ou seja, o SUS é a defesa da vida 24 horas por dia, 365 dias por ano, e eu não tenho dúvida que, com todo o esforço que a sociedade, que esse governo conservador, reacionário, né, liberal, né, tem feito contra o SUS vai sair fortalecido dessa pandemia, porque não necessariamente só pelo que ele está agregando, né, na sua estrutura, mas pelo valor que ele está cada vez mais simbolizando para a população brasileira, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Doutor Dorico, eu acabei de receber aqui... SUS, isso mesmo. Hashtag defenda o SUS. Isso mesmo, defendemos. Eu estava recebendo aqui um dado, certo? Que diz aqui que 20 trabalhadores da saúde, né, já faleceram no Ceará, né, acometidos do vírus. 9.546 casos confirmados de trabalhadores, certo? E ainda nós temos ainda mais 6.133 aguardando fazer o teste. Né? Então, repete aí de novo, por favor. Pronto. O dado que eu recebi agora é que nós temos, no caso, 9.546 casos confirmados, né, de trabalhadores da saúde, certo? Desses 9.546, no estado do Ceará, 20 certo. Trabalhadores da saúde já foram a óbito, e nós temos 6.133 casos em investigação, né, esperando ainda para fazer o teste, né, para saber se tem a Covid. Então, a gente sempre, no começo da pandemia, né, muitos profissionais da saúde fizeram aquela hashtagzinha, né, no hospital, fique em casa por nós, né, fizeram aquele apelo, né, para que as pessoas ficassem em isolamento, se protegessem e, a partir dali, protegessem a eles também, né, porque a partir do momento que essas pessoas vão até uma unidade básica, vão até um hospital, né, vão estar também transmitindo para aquelas pessoas que estão ali, e muitas vezes, mesmo com todo aquele EPI, né, às vezes tem pessoas que ainda pegam o vírus, né, levam para suas famílias, é um drama constante, né? Nós que somos servidores públicos, nós que estamos à frente aí dos sindicatos de servidores nos municípios do nosso estado, né? Eu tiro, falando um pouco por mim, né, o que nós passamos no começo da pandemia, onde nós recebíamos ligações de servidores do hospital, desesperados, chorando, preocupados, né? Eu estou sentindo falta de ar, eu estou sentindo uma tosse, uma coriza, se eu for para minha casa eu vou passar para o meu filho, eu vou passar para o meu esposo, né? Ou para minha esposa. Então, são pessoas, né, que vivem, né, um drama muito forte, né? E acredito também, é uma coisa que eu defendo, né, que todos os municípios precisam tratar essas questões psicológicas também desses trabalhadores, porque eles são muito afetados, né? Além de eles estarem de cara ali com o vírus, além de eles estarem ali o tempo todo tratando das pessoas, quem é que cuida deles? Né? Quem é que trata deles? Né? Muitos são traumatizados, né? Muitos têm medo de morrer, têm medo de levar para o pai, para a mãe. Eu que não sou trabalhadora da saúde, eu sou professora, né? Eu não tenho contato com pessoas com a Covid,
Na hora que eu preciso ir na rua, resolver qualquer problema, ir num supermercado, eu tenho medo de chegar na casa onde meus pais estão. Eu passo primeiro para minha casa, tomo um banho, me preparo todinho para depois ir lá ver como eles estão ou qualquer coisa do tipo. Imagina esses profissionais que estão todos os dias cara a cara com essas pessoas, né? Então a gente precisa que as pessoas tenham consciência, né? Se protejam e protejam também aquelas pessoas que estão vulneráveis e que não podem estar protegidos. Aí o senhor falou também na questão das escolas, né? Professores, em grande parte... O senhor está no céu. O senhor está no céu. Perdão, força do hábito, viu, doutor Dorigo? Brincando. Professores, em grande parte, estão nos grupos de risco, né? Pois muitos têm doenças respiratórias, principalmente aqueles professores que já estão na função, exercendo essa função há muito tempo, que tiveram muito contato com giz, com pó de giz, com aquele quadro verde, né? Muitos têm problemas respiratórios, diabetes e outros problemas causados pela própria profissão. Logo podem se contaminar e até mesmo morrer, virar óbito, né, com mais facilidade, né? E há também os demais profissionais do magistério, porque quando a gente fala da escola, a gente não fala só do professor, né? A gente fala ali do auxiliar de serviços gerais, da merendeira, do porteiro, auxiliar de secretaria, esse pessoal todinho, a comunidade escolar, né? O pessoal que está ali na escola. Né? Inúmeros também têm doenças, né, pré-existentes. Abrir as escolas nesse momento seria pôr em risco a vida de milhões de professores e alunos? Veja só, Nádia, eu acho que sem dúvida, eu me preocupo muito com essa questão da educação. Só me dá, eu acho que antes de eu falar um pouco sobre isso, era importante eu ter um diagnóstico. Praticamente hoje, o que está sendo colocado em cenário em relação à educação com vocês? Como é que está sendo essa interlocução? Assim, muitos municípios, né, no nosso estado, trazendo aqui para o nosso estado, acompanham os decretos, né, do governador. Aí o que nos preocupa? Né? Enquanto Fortaleza, as coisas podem estar amenizando um pouco, no interior nós estamos no pico. Eu moro num município que tem aproximadamente 34 mil habitantes, né, assim, por alta. Aqui nós temos mais de 300 casos confirmados. E nós não temos UTI, nós não temos, acho que tem um respirador só no município. Né? Então, assim, a preocupação constante dos professores em voltar às suas atividades, né, é porque, além de nós estarmos numa situação agora mais vulnerável, né, nós também não temos como tratar essa quantidade de pessoas e não temos vagas em hospitais aqui regional, Sobral, Tianguá. Né? Então, há um dilema muito grande, né, desse pessoal da educação. A gente se preocupa com a questão dos decretos, né, porque a maioria acompanham os decretos do governador, graças a Deus, poucos municípios tratam isso. Muitos municípios, muitas escolas anteciparam férias, algumas anteciparam em abril, né, algumas reivindicaram para não antecipar, porque a gente entende que férias é para outra finalidade. Porém, no estágio que nós estamos, a gente não tem muito mais essa opção de antecipar férias ou não, porque eu acho que as coisas não vão se normalizar tão cedo. Né? Então, há essa preocupação muito grande. Os professores estão fazendo atividades, né, via internet, grupos de WhatsApp, mandando para os alunos fazerem em casa, né, recebendo 1 a 1. Então, mas há uma preocupação imensa, né? A gente vê o drama dos professores, a preocupação, porque uma sala de aula, né, na educação infantil é que tem 15 alunos, mas tem no fundamental 35 alunos. Né, tem salas com mais de 40 alunos. Né, então, assim, e a gente não vê do ministro da Educação se falar nada sobre isso. Né? Não tem uma orientação. A nossa esperança hoje... Não, Nádia, aí o Ubajara, você está em Ubajara agora, né? Isso, agora eu estou em Ubajara. Como é que está na Serra aí, a situação na Serra? A situação na Serra é bem delicada.
né? Os números aumentam rapidamente, rapidamente. Tianguá, uma quantidade enorme, né? Os outros municípios também. Tem uma questão que me preocupa muito com a Serra, é a questão da Ceasa, entendeu? Sim. Porque o fluxo de caminhão da Serra com a Ceasa é muito grande. Então, e é um espaço, então tem que ter protocolos aí, uma coisa até eu tenho conversado com alguns secretários, alguns prefeitos, inclusive no começo da pandemia, vários casos que eu acompanhei foram da Ceasa. Bom, primeira coisa, eu quero dizer que realmente a educação, eu acho que de todas as etapas que vão entrar, digamos que podem vir a estar num, né, o que a gente está chamando de novo normal, a educação deve ser, com certeza, a última etapa. O espaço da escola, ele é essencialmente um espaço de contágio para essa doença. Porque você tem pessoas que vêm de vários locais e se concentram num local só. Então, e essas pessoas voltam de novo para casa. Então, esse fluxo de gente que chega e que se reúne, e que se aglomera, e que volta para casa de novo, esse é um fluxo, é tudo que o vírus precisa. Se tem uma coisa que esse vírus precisa para ele continuar infernizando a vida do povo, é aglomerações. Tá certo? Mesmo a Ásia, que eles já testaram muito, que eles já fizeram vários inquéritos sorológicos, a Coreia do Sul, as aulas estão espaçadas e cada aluno está praticamente dentro de uma baia normal. Tá? Nós não temos testes, nós não temos condição. Então, eu diria, eu não consigo ver como é que a educação volta ao normal nos próximos aí 6 meses. Não vejo. Eu espero que eu esteja errado. Eu não estou aqui querendo ser o... Eu sou, por natureza, uma pessoa extremamente otimista. Eu sou um otimista por natureza. Agora, como pesquisador e profissional de saúde pública, eu não posso me auto-enganar, nem auto-enganar as outras pessoas. O espaço da escola é um espaço de autocontágio. E você não tem como ter, essa altura do campeonato, o controle. É exatamente isso que você está falando. Tá? Então, eu diria que, a preço de hoje, eu não consigo ver que a gente possa ter as escolas voltando ao normal se a gente não melhorar a capacidade de teste, se a gente não tiver maior capacidade instalada e de todos os processos de volta ao normal, talvez a escola seja o último. Mas eu estou prevendo que nós vamos ter ainda aberturas, nós vamos viver num efeito sanfona, infelizmente. Infelizmente. Entra e sai, entra e sai. Passa 15 dias, aí aquelas pessoas começaram a se contaminar, começam a encher os hospitais e as UPAs e as unidades básicas de saúde e tudo. Aí fecha novamente, aí você tem uma queda, aí você vai... Então, enquanto a gente não tiver capacidade de testagem, enquanto a gente não tiver protocolos mais rigorosos, enquanto a gente não tiver mais consciência coletiva de que o vírus verdadeiro existe, a doença existe, a gente vai viver nesse entra e sai. É bastante complicado. A situação da nossa educação tem deixado assim muitos professores, muitos profissionais, né, em situação bem delicada. A gente vê assim que eles pedem socorro, pedem até assim, pelo amor de Deus, que essas aulas não comecem, né, até porque a situação dos professores ela é bem delicada. Doutor Dorico, a gente está chegando aqui ao final da nossa live, nós exploramos bastante o senhor. O senhor não, sei, pronto. Gostaria de pedir ao nosso companheiro Júnior, né, para que desse aí suas considerações finais, e em seguida a gente repassa para o senhor também fechar nas suas considerações finais. Júnior? Pronto, estou de volta. Bom, primeiro, de fato, é agradecer a participação do Dr. Dorico, que muito enriqueceu esse debate. Eu peço desculpa, algumas perguntas um pouco cabeçudas, mas esse momento de pandemia, esse momento que a gente vive, né, é preciso que a gente realmente faça uma discussão aprofundada em todos os aspectos, né, seja ele econômico,
seja ele também de cunho comportamental, né? E aí, claro que toda essa situação de uma saída, de uma porta de saída da pandemia, ele tem, né, como espaço fundamental a educação. Preciso isso. Agradeço o convite, né, de poder estar aqui nesse momento fazendo o debate com a minha companheira Nádia. Mando um abraço para o Rafael, a nossa querida e amada Enedina, que nesse momento está licenciada, né? E também, assim, de agradecer a todos e todas que estiveram até esse momento conosco, né? Presente, mandando mensagens, e é isso. Uma satisfação enorme de ter dialogado com o senhor, doutor Dorico. Senhor não, professor Dorico. Você. Doutor Dorico, fique à vontade para suas considerações finais, e desde já eu agradeço, né, também essa grande parceria que a FETANSE tem encontrado, né, na sua pessoa, que não é de hoje, né, nós já fizemos alguns debates juntos, né, estivemos juntos aí na luta pelo piso dos ACS, do Agente Comunitário de Saúde, Agente Combate a Endemias, né, já tivemos alguns momentos juntos na luta, né, defendendo também a nossa democracia contra o golpe. Então, assim, a nossa caminhada, né, o seu mandato, né, enquanto deputado federal, nós tivemos uma parceria, né, muito bacana, né, e a gente até lhe agradece muito, né, por todos esses momentos, e agora também, né, por poder estar aqui fazendo esse debate junto com a gente. Nádia, eu que agradeço. Quero dizer para você que eu estou com saudade de você, né? Aquele abraço gostoso aí. Infelizmente, agora, eu que gosto tanto de abraçar, vou ficar de um bom tempo sem poder abraçar as amigas e os amigos, né? E parabenizar pela sua combatividade, aproveitar e mande aí um abraço para minha querida Claudinha, nossa querida vereadora Claudinha de Ibiapina, grande amiga comum que nós temos, combativa como você. Mandar um abraço, querida Enedina, a Carmen e a toda a turma combativa da FETANSE. Dizer que vocês orgulham esse país, são servidores públicos municipais desses 5.570 municípios desse país que colocam as políticas públicas a serviço da população e, por isso, estão extremamente expostos a uma pandemia como essa. Com certeza, os números são até mais... Né? Eu não acredito que só tenha tido 20 óbitos, muito mais do que isso. Quem mais está exposto são vocês nesse processo todo. E eu concordo que, no caso da educação, a gente tem que ter muita, muita cautela em relação à educação. Evidentemente que está sendo difícil para os pais ter os filhos em casa. Infelizmente, a gente também não tem como colocar a educação virtual, porque as situações na medicina, eu sou professor da Faculdade de Medicina, a gente tentou no começo, mas nós tivemos vários alunos sem condições de ter acesso. Tá? Mas eu diria que o mais importante é o meu mantra com os meus amigos e com a minha família, aqui em casa, né? Eu tenho uma filha que estuda em São Paulo, está aqui agora, e ela está estudando, porque a USP não suspendeu as atividades, né? Tem um filho que não morava mais em casa, voltou aqui para casa para ficar. Nós somos 4 aqui em casa agora. E eu sempre digo, o mais importante é a gente sair vivo dessa pandemia. Para que a gente possa sair vivo, a gente tem que ter muita cautela, tem que acreditar na doença, não pode negar a doença, tem que entender que as medidas não farmacológicas salvam vidas, que também, se tiver grave, esse esforço que o governador está fazendo de ampliar o UTI é extremamente importante, mas, acima de tudo, também a gente tem que, nesse momento, protestar contra esse governo negacionista, contra esse governo fascista, contra esse governo autoritário, contra esse governo que não tem empatia e não consegue colocar o executivo, a União, a serviço do enfrentamento dessa pandemia.
mas eu não tenho dúvida que é a sociedade civil organizada, que são os sindicatos, que são a Federação de Trabalhadores, que são as entidades que estão se mobilizando e estão construindo sua resposta nas redes sociais, nas lives, como vocês estão fazendo aqui. Agora, alguns indo para as ruas, mesmo já usando os protocolos de protesto de rua, e mostrar que da mesma forma que nós temos que enfrentar essa pandemia, nós temos que enfrentar também o autoritarismo e governos antidemocráticos. Parabéns e muito obrigado. E um grande abraço virtual, carinhoso, Nádia, a você e a todos os companheiros da FETANSE, e a sua turma boa aí de Ubajara e de toda a Serra. Muito obrigado. Nós que agradecemos, defendemos o SUS, né? Nós que agradecemos a sua participação, né, a sua disponibilidade, né? Sabemos que as pessoas, né, os profissionais da área da saúde estão assoberbados de muitas atividades, de muitos compromissos, embora não possam estar se locomovendo, mas tem muitas responsabilidades. Então, nós sabemos que a sua agenda é uma agenda bem intensa, né? Então, nós agradecemos aqui a sua participação, contamos sempre, né, com a sua parceria, né, e dizer que foi um imenso prazer revê-lo, mesmo que à distância, mesmo sem um abraço, né, mesmo sem um contato. É um imenso prazer sempre estar na sua presença, estar com você aqui para que a gente possa estar debatendo, né, e trazendo informações importantes para os trabalhadores, né, do nosso querido estado do Ceará. Um grande abraço ao senhor, a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Deixo um abraço em especial aos meus companheiros e companheiras de município, né, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ubajara. Não poderia jamais esquecer de citar aqui especialmente a minha base, né, que é por ela que eu estou aqui. Pois não é, aqui nesse friozinho de Ubajara. Então, deixar um grande abraço para todos vocês. A nossa live vai ficar disponível aí na página da FETANSE. Quem não conseguiu pegar do começo, que quiser novamente assistir, né, saber o que foi que aconteceu, o que foi a nossa conversa aqui, o nosso debate, pode depois, no momento que tiver disponibilidade, se tiver ficado alguma dúvida, né, vai estar lá na nossa página, na página de vários sindicatos, né, que também compartilharam. Tá? Então, um grande abraço, e aqui nós finalizamos a nossa live, e até a próxima. O seu Rafael, que teve aí toda a capacidade de articulação, ao lado da Sheila também, que tem nos apoiado aí nesse processo. Gente, muito obrigado, um grande abraço. Abraço a todos, até breve. Tchau, pessoal, até breve.